Olá, pessoal. Escolhi essa imagem de fundo porque hoje eu quero falar de produção agrícola. Esse é um tema que tem chamado muita atenção porque muitas vezes o benefício é negado porque a quantidade de produção foi muito elevada aos olhos do juiz. Não vou falar nesse vídeo sobre o que é uma quantidade de produção elevada. Isso eu ainda vou abordar num outro momento. Nesse vídeo, eu quero trazer uma questão que é entrar nesse jogo, entrar nesse critério da quantidade de produção para definir ou não o enquadramento do segurado especial. Em outras palavras, talvez eu queira dizer para o juiz assim: vamos falar de produção? Então vamos falar de produção. Para a gente falar de produção, nós precisamos falar também do custo de produção. Não adianta falar do valor que sobrou ao final, do valor de venda do produto, ou da quantidade, a depender do caso, se a gente não adentrar um pouco mais a fundo. Eu penso que esse não deve ser um critério para o enquadramento do segurado especial, simplesmente porque não está na lei e também porque a instrução normativa do INSS, lá no seu artigo 109, parágrafo 1º, quando define o regime de economia familiar, lá no finalzinho diz assim: independentemente do valor auferido pelo segurado especial com a comercialização da produção, quando houver. Então, se observa que não é um critério previsto em lei e o próprio INSS afasta isso como critério. Mas, brinco sempre nas minhas aulas, se é o juiz que toca a música, nós vamos ter que dançar de acordo com a música que ele toca. Eu quero compartilhar com vocês um site que eu acho que pode fazer parte das consultas do dia a dia quando o problema é produção agrícola. Esse site aqui, vou começar do começo, site da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Ele traz muitas informações relativas à questão da produção. E dentre as informações que ele traz aqui, nós vamos ver aqui na produção agrícola. Então, nós vamos falar de produção agrícola e aqui nós vamos falar de custos de produção. E aqui, então, tem alguns dados muito interessantes que demonstram todo esse critério, toda essa questão, quando fala, vejam, do preço recebido, do custo variável e do custo fixo. Olha só que delicado isso. Vejam o quanto muitas vezes é difícil. O ponto vermelhinho é o preço recebido. Significa dizer que em algumas regiões eu posso ter um preço recebido aqui bem maior do que o custo. Em outras, vejam, aqui o custo variável, o verde, e o laranja é o custo fixo, o preço está um pouquinho acima apenas, bem pouquinho acima. Então, adentrar nessa questão pode ser útil, e aqui tem alguns municípios, aqui é possível consultar todos, então é possível também consultar por ano. Vamos imaginar que o ano em que o juiz analisou foi o ano de 2019. Então, nesse ano de 2019, qual foi o comportamento, por exemplo, no Rio Grande do Sul? Qual foi o comportamento em Santa Catarina? Qual foi o comportamento em outros estados, numa safra, na outra safra? Todas essas questões, elas podem ser bem melhor trabalhadas no processo judicial, quando a gente vai a fundo nessa questão da produção.
Então, aqui, acho que é o milho. Vamos pegar um outro produto aqui, olhar um produto mais regional. Vamos pegar aqui arroz, que é um produto mais regional. Vejam aqui, nós temos regiões em que mal e mal cobre o custo de produção, nem cobre, ou está muito mal e mal cobre, né? Então, depende muito de cada região e de cada ano. Vamos pegar aqui um outro exemplo também dos produtos. Muito se fala de soja. Há uma ideia que soja é grande produtor. E realmente nós temos momentos em que o soja é um produto que tem uma rentabilidade boa. Em outros momentos, não. Vejam que em alguns momentos, em algumas regiões também, nós temos muito próximo. Nesse exemplo aqui, na Bahia, né, nós temos aqui, até aqui vai custo, vamos pegar aqui um outro exemplo, e aí eu vou vendo, tem os valores sempre, né, o valor recebido, o valor do custo, veja aqui, 115, até onde vai o custo, e assim vai. Então, são elementos, são dados que eu penso que nós podemos começar a utilizar mais para podermos desmistificar uma ideia de que produção significa renda, de que não se considera o custo de produção, se considera apenas o valor de venda final. É bem verdade que a tributação não é muito alta, nós temos em tributação basicamente a contribuição previdenciária, enquanto contribuição direta ali, descontada na fonte, no caso do agricultor familiar, que é o mesmo que o segurado especial em geral, mas nós temos aí muitas vezes um custo de produção variável. E esse gráfico mostra também que não é linear, que é variável de uma região para outra, que é variável de um ano para o outro, justamente porque são questões muito complexas, pode acontecer de o custo de produção aumentar em função do transporte, pode acontecer da logística, pode acontecer do custo de produção aumentar em função de uma escassez de insumos numa determinada região, aí aumenta o valor dos insumos. Pode acontecer de o preço diminuir em função de alguma situação, por exemplo, choveu demais, umidade, etc. Então, são diversos fatores que sempre precisam ser ponderados e considerados. Não acho que o advogado tenha que calcular o custo de produção, e é por isso que eu trago aqui as informações. Eu penso que o advogado deve justamente pesquisar. E o mais interessante desses dados da Conab, e que não é só a Conab, eu vou também falar num outro vídeo sobre outras possibilidades de pesquisa, é que nesse caso da Conab, por exemplo, nós estamos falando de informações públicas, de órgãos públicos oficiais. Isso é muito importante. Nós não estamos falando de alguém que fez um cálculo, apresentou, não, nós estamos falando de dados oficiais. E eu quero cada vez mais trazer para vocês nesses canais, e desde já peço para você me seguir aqui no canal, se inscrever, também compartilhar com seus amigos. As pessoas, os segurados merecem as informações, merecem que vocês conheçam e que os advogados em geral conheçam tudo isso para poder ajudá-los a buscar o seu direito. Então, cada vez mais a gente precisa adentrar nisso. Mas estava aqui pedindo para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho e estar sempre aqui por dentro daquilo que eu trago de informações relativas principalmente à previdência rural. Então, fica a dica aqui de você pesquisar no site da Conab quando há algum problema relacionado a valor ou quantidade de produção. Até a próxima!